Olá, seja bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu vou começar falando de economia. O PIB brasileiro fechou 2022 em alta e registrou o segundo ano seguido de crescimento. A retomada do setor de serviços impulsionou a atividade econômica. Com o avanço da vacinação e a flexibilização da pandemia, o setor de serviços, o principal da economia brasileira, ganhou força e impulsionou a atividade econômica. O segmento acelerou principalmente no primeiro semestre, com estímulos fiscais dados à economia, junto com o chamado efeito reabertura, em que o retorno a restaurantes, salões de beleza, turismo e outras atividades provocou um aumento expressivo do consumo. Segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 2,9% no ano de 2022. Apesar do crescimento registrado no ano, no segundo semestre os fenômenos reduziram o ritmo e causaram uma desaceleração gradual da economia. O resultado foi uma queda de 0,2% no quarto trimestre do ano, interrompendo uma sequência de 5 trimestres positivos. Ainda assim, em relação ao quarto trimestre de 2021, a atividade teve um avanço de 1,9% em 2022. Os grupos que mais tiveram destaques com o PIB em 2022 foram serviços e indústria, que juntos representam cerca de 90% do indicador. Em valores correntes, o PIB brasileiro totalizou 9 trilhões e 900 bilhões de reais em 2022, com taxa de investimento de 18,8%. A tendência é que a atividade tenha um crescimento mais contido neste ano, influenciada não apenas pelo ambiente doméstico, mas também pelo cenário internacional, já que as projeções também são de desaceleração. O ex-chefe da Polícia Federal, Luiz Fernando Correia, deve ser indicado para a chefia da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que deve ser transferida para a Casa Civil. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, informou que o governo deve escolher o senador Luiz Fernando Correia como novo comandante da Agência Brasileira de Inteligência. Segundo Costa, o presidente Lula quer um nome de sua estrita confiança na ABIN. Correia atuou na Secretaria Nacional de Segurança Pública, na segurança nas Olimpíadas e foi diretor-geral da Polícia Federal. Lula já teria pedido que Luiz Correia apresentasse um projeto de uma agência moderna de informação. O nome dele precisa passar pela aprovação da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O presidente Lula decidiu transferir a Agência Brasileira de Inteligência do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, para o Ministério da Casa Civil, como uma medida provisória, devendo ser editada nos próximos dias com a formalização da mudança. A medida acontece após críticas à ABIN e aos serviços de inteligência em razão das falhas na prevenção para evitar os ataques e depredações do Palácio do Planalto e das sedes dos outros dois poderes por radicais no dia 8 de janeiro. Segundo Costa, Lula reforçou que não faz sentido que a agência de inteligência seja pega de surpresa sobre o que está acontecendo e avisar só 12 horas depois do ocorrido. A Polícia Federal realiza hoje uma operação contra o tráfico internacional de armas em 2 regiões. Uma organização criminosa seria responsável por uma carga clandestina de 180 fuzis. A Justiça bloqueou cerca de 10 milhões de reais em bens de acusados por tráfico internacional de armas de uso restrito. A Operação Conexão Guarani acontece em 2 estados brasileiros, com apoio das agências policiais internacionais dos Estados Unidos e de Portugal. Os agentes da Polícia Federal cumprem 6 mandados de busca e apreensão nos municípios de Foz do Iguaçu, no Paraná, e em Porto Seguro e Feira de Santana, na Bahia. Além do tráfico internacional de armas, a operação tem como finalidade desarticular um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A carga clandestina teria vindo de um avião que partiu de Miami, nos Estados Unidos, e faria uma parada em um aeroporto paraguaio antes de chegar ao Rio de Janeiro, onde os fuzis seriam vendidos ilegalmente às facções criminosas. Segundo a PF, para enganar a fiscalização, os investigados registraram o conteúdo da carga como algo diferente do que era transportado.
assim como atribuíram a propriedade da carga a um laranja, que também não sabia do esquema. Os investigados devem responder pelos crimes de tráfico internacional de armas, comércio ilegal de armas de fogo, organização criminosa transnacional, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. E vamos de notícias internacionais. Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira a venda para Taiwan de mais de 3 bilhões de reais em munição. Após o anúncio, a China disse que a negociação prejudica gravemente as relações entre Pequim e Washington. Os Estados Unidos aprovaram a venda para Taiwan de munição para aviões de combate F-16 no valor de 619 milhões de dólares, cerca de 3 bilhões e 200 milhões de reais. A informação foi divulgada pelo Pentágono nesta quinta-feira. O pacote inclui mísseis de alta velocidade, mísseis avançados de médio alcance, além de lançadores e mísseis de treinamento. O anúncio acontece em meio às já elevadas tensões entre Estados Unidos e China sobre Taiwan e pela derrubada de um balão considerado por Washington como um dispositivo de vigilância chinês. Taiwan mantém um governo autônomo por décadas, mas a China considera a ilha parte de seu território. O Departamento de Estado americano disse que a medida está de acordo com as posições tradicionais de Washington sobre Pequim e Taipei. O Ministério das Relações Exteriores chinês condenou a negociação e disse que ela prejudica gravemente as relações sino-americanas. Já Taipei comemorou a primeira venda de armas anunciada pelos Estados Unidos neste ano, a 9ª sob a presidência de Joe Biden. Taiwan também disse que vai continuar melhorando ativamente as capacidades de defesa diante da contínua expansão militar e do comportamento provocador da China. E diversas regiões da Argentina ficaram sem energia elétrica na quarta-feira, o que causou a interrupção de vários serviços. A região metropolitana de Buenos Aires, a capital do país, também foi afetada. Na capital, houve a interrupção nos serviços das principais linhas de metrô e trens suburbanos. A origem da queda de energia teria sido um incêndio que ocorreu a 60 quilômetros de Buenos Aires, perto das linhas de alta tensão que ligam a central nuclear Atucha 1. Como medida de segurança, as usinas de geração de eletricidade Atucha 1 e Central Puertos ficaram fora de serviço. Essa medida afetou o fornecimento de energia em grandes áreas do país. Na cidade de Buenos Aires, vários bairros ficaram temporariamente sem eletricidade. No aeroporto metropolitano e no aeroporto internacional de Ezeiza, houve microcortes que não interromperam os serviços. O incidente ocorre no momento em que a Argentina está passando por sua 9ª onda de calor neste verão. A capital vive o verão mais quente desde que os registros começaram em 1961. E o foguete da SpaceX, que teve o lançamento adiado na última segunda-feira por problemas técnicos, decolou, enfim, nesta quinta, rumo à Estação Espacial Internacional. Vamos conferir. A decolagem aconteceu pouco depois da meia-noite no horário local do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. O lançamento anterior tinha sido cancelado por um problema nos sistemas em solo. A Agência Espacial dos Estados Unidos explicou que a falha afetava o fornecimento do líquido usado para ativar os motores e que tinha sido provocado por um filtro obstruído, que foi substituído. A cápsula Dragon deve ser acoplada à Estação Espacial Internacional na madrugada de sexta, depois de uma viagem de pouco mais de 24 horas, e a equipe deve permanecer na estação por 6 meses. A presença do cosmonauta russo já estava prevista antes da ofensiva russa na Ucrânia, como parte de um programa de intercâmbio que foi mantido. A ISS é um dos últimos campos de cooperação entre os dois países. A equipe que decolou nesta quinta vai substituir os 4 membros da Crew 5, que chegaram em outubro de 2022 e que vão voltar à Terra a bordo da própria nave da SpaceX. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!